Orgen Eugen Ubjansam Bemagizar Dompola Yatsen Chogin Yodrubnyei Bemajun Eshek Sudrag Ordokan Romam Pekorn Ceci Jesu Dagrupcia Jinje Lapcer Sheksuso Guru Pemasi Jiahum Onorgen Yujin Ubjansam Pemagez Ardom Pola Yatsen Chogin Yodrubnyei Bemajun Eshek Sudra Kordokan Romam Pekorn Ceci Jesu Dagrupcia Jinje Lopcer Shek Susol Guru Pemasi Jiahum Onorgen Yujin Ubjansam Pemagizar Dompola Yatsen Chogin Yodrumnyei Pemajun Eshek Sudra Kordokan Romam Pekorn Ceci Jesu Dagrupcia Jinje Lapcer Shek Susol Guru Pemasi Jiahum Sanje Chodam Sochi Chodam Lam Jancho Bardu Dagni Chapsuchi Nagi Jin Soji Pesonanchi Drola Penchir Sanje Drupasho Sanje Chodam Sochi Chodam La Janchu Bardu Dagni Chapsuchi Dagi Jin Soji Pesonanchi Drola Penchir Sanje Drupasho Sanje Chodam Chonam Lam Jancho Bardu Dagni Chapsuchi Nagi Jin Soji Pesonanchi Drola Penchir Sanje Drupasho. Fazer a prece aos 3 kayas do Lama. Aí deve estar cheio de pelo da zebra. Cuidado que tem o vestido azul marinho, né, padre? Troca, que ela fica nessa cadeira. Não, mas tem outra cadeira aí. Prece aos 3 kayas do Lama. Emarro. No reino puro do espaço básico dos fenômenos, livre de elaborações, na esfera da natureza dos fenômenos, além dos 3 tempos, além do princípio e do fim, está a corporificação de suprema bem-aventurança, espontaneamente perfeita e completa, além de qualquer sentido de algo a ser feito, presença semelhante ao céu, sem preconceitos ou inclinações.
Suplico ao Lama como Dharmakaya, suplico à Ordem Pema Kyunme. No reino puro do êxtase supremo, espontaneamente realizado, estão as corporificações dos Sugatas da forma, fala, mente, qualidades e atividade, dotados com 5 aspectos da sabedoria primordial, revelando-se individualmente como as faces da presença compassiva. Suplico ao Lama como Sambhogakaya, suplico à Ordem Pema Kyunme. No reino da pureza inata deste mundo pleno de sofrimento, surgindo através da suprema compaixão pelo bem-estar dos seres, emanações agem para beneficiar os seres através dos meios hábeis que domam de todas as formas possíveis. Suplico aos lamas como Nirmanakayas dos 3 tempos, passado, presente e futuro. Suplico à Ordem Pema Kyunme. Prece a Padmasambhava. Emaho. Ponto Zampo do Dharmakaya, o Buda da 6ª família, Vajradhara, o mestre Vajrasattva, o vitorioso e realizado Rei dos Shakyas, o Senhor protetor Amitayus e Avalokiteshvara. Ó Pema, que é inseparável deles, a você eu rogo. Manjushri Amantaka é a síntese de sua forma. O grande e poderoso Hayagriva é a síntese de sua fala. Yandag Heruka é a síntese de sua mente. Ó Guru, joia que realiza desejos, a você eu rogo. Ketiob Heruka corporifica o irresistível esplendor de suas qualidades. A forma de Dorje Jono é a síntese de sua atividade. Nyonzog Jalpa é o chefe das mamas e daquines. Ó grande e glorioso Totrentsal, a você eu rogo. No espaço básico de sua forma está a exibição mágica, o campo das deidades pacíficas e iradas. A melodia de sua fala corporifica os 12 ramos dos ensinamentos do Buda. A intenção iluminada de sua mente permeia toda parte, desobstruída e penetrante. Ó Senhor, chefe das Dakines, a você eu rogo. Você profetizou a vinda de seus regentes, deu representações de sua fala, direcionou a intenção iluminada de sua mente para seus filhos de karma e deixou o seu testamento com toda a nação tibetana. Ó benevolente Nirmanakaya, a você eu rogo. Recordo-me de sua bondade, Guru Rinpoche. Rogo que você honre o seu compromisso de nos guiar com sua intenção iluminada. Nestes tempos escuros não há outra esperança para nós a não ser você. Olhe por nós com compaixão, ó Nirmanakaya de Ordem. Afaste os distúrbios e disputas desses tempos malévolos com sua força, habilidade e energia. Rogo que nos conceda bênçãos, sabedoria primordial e iniciações. Rogo que enriqueça a força dinâmica das nossas experiências de meditação e da nossa realização. Dote-nos totalmente com o poder e habilidade de expandir os ensinamentos e beneficiar os seres, e leve-nos à realização do estado búdico em uma só vida. Prece para alcançar a cidadela da sabedoria intrínseca. O que quer que apareça de fato com objetos visíveis ao olho, tudo no mundo externo, embora apareça, descanse sem tomar isso como sendo real. A purificação da percepção dualista é a forma clara, porém vazia da deidade. Suplico ao Lama do desejo e do apego naturalmente liberados, suplico à Ordem Pema Kyunme. O que quer que ressoe de fato com objetos perceptíveis ao ouvido, todos os sons percebidos como agradáveis ou desagradáveis, descanse na união do som com a vacuidade, livre do pensamento especulativo. A união do som com a vacuidade, além do princípio ou do fim, é a fala dos vitoriosos. Suplico a fala dos vitoriosos, a união do som com a vacuidade, suplico a Ordem Pema Kyunme. O que quer que surja de fato com objetos na imaginação, não importando quais pensamentos surjam dos 5 venenos emocionais, não permita que sua mente os antecipe, siga-os ou se entregue a eles. Ao permitir que este movimento descanse em sua própria base,
Você é livre no Dharmakaya. Suplico ao Lama da sabedoria intrínseca naturalmente livre, suplico à Ordem Pema Chodron. Externamente, há a pureza das coisas percebidas como sendo objetos externos. Internamente, há a liberdade da natureza da mente percebida como sendo sujeito interno. Entre estes, há o reconhecimento da verdadeira face da lucidez total. Através da compaixão dos Tathagatas dos três tempos, possa-me ser concedida a bênção que liberta meu fluxo mental. Boa noite. Tudo bem? E aí, Marta, como é que tá o braço? Bem melhor. E aí, Kika, tudo bem? A senhora te falou, o porteiro disse que talvez que ia faltar luz ali a pouco por uns 20 minutos. Avisa que o pessoal se sim. apagar. Então tem um aviso aqui que pode ser que caia energia elétrica, sim? Faz uma ponte com 3G, se for possível. Com o quê? Com 3G, né? Se for necessário. É porque a minha bateria aguenta umas 2 horas. E aí a gente roteia do celular, né? Ah, tá, não. Dá pra... Consertando alguma coisa, né? Tem caminhão aí. Coisa. Muito bem. Então, estamos no Sutra do Ataque do Coração, na página 136. É? Não vou ficar com a Cícera. Tá sem o livro? Ela tá lendo? Legal. Então tem as perguntas e respostas, né, dos alunos do Lama, né, do Karl Brunholz, também é o Lama. Então vamos ver essa pergunta. Bem, inclusive uma dúvida super comum. Se a mesa à sua frente é vazia, como ela ainda pode servir de apoio para um copo? Essa é a questão, né? Assim, é uma incompreensão um pouco, né, do que o Buda quer dizer com o fato de a mesa ser vazia. Então ele vai dar uma explicação super importante aqui que a gente precisa prestar atenção, porque é muito comum as pessoas misturarem os argumentos sobre a verdade relativa com os argumentos sobre a verdade absoluta e cometem erros de interpretação da vacuidade. Podemos olhar para a mesma coisa do ponto de vista último e relativo, mas fica bem confuso se misturarmos essas duas perspectivas. Não podemos colocar um copo realmente existente numa mesa vazia. Se olharmos para a mesa e o copo do ponto de vista último, ambos são igualmente vazios. Não há nada que sirva de apoio ou que seja apoiado. Mas se olharmos para eles do ponto de vista relativo, uma mesa ilusória pode muito bem apoiar um copo ilusório de uma forma ilusória, assim como vemos uma mesa em um filme servir de apoio para um copo. Porém, não podemos usar uma lógica que pertença à realidade última para refutar a realidade relativa e vice-versa. Não podemos dizer, as coisas não são vazias porque eu posso ver e tocar esse copo. Nem podemos dizer, não existe absolutamente nenhum copo porque todos os fenômenos são vazios. Isso seria confundir os dois níveis de realidade, o que obviamente não é o que se quer dizer por união das duas realidades. Uma das principais razões pelas quais o Buda ensinou essas duas realidades foi para ser claro sobre de qual nível de realidade estamos falando sobre os fenômenos. Ou seja, se falamos da perspectiva do que os seres comuns percebem como sendo a sua realidade, ou da perspectiva do que aqueles que veem como as coisas realmente são, percebem como realidade última. De fato, a maioria dos equívocos sobre a visão budista surge da incompreensão da distinção entre as realidades aparente e última. Um exemplo frequentemente usado para a relação entre aparência dualista e vacuidade é o que as pessoas com catarata veem. Essas pessoas podem ver todo tipo de coisas estranhas que na realidade não existem, tais como pequenos pontos negros ao olhar para uma superfície branca ou duas luas no céu. Uma vez removidas as cataratas,
elas veem a superfície branca sem pontos ou o céu apenas uma lua, no céu apenas uma lua. Da mesma forma, do ponto de vista da realidade última, a forma ou os obscurecimentos em geral são tão ilusórios quanto aqueles pontos ou as duas luas. Quando falamos da união de aparência e vacuidade, para os seres comuns é como os pontos no espaço. Não é que eles não vejam o espaço em torno dos pontos, mas eles focam totalmente nos pontos. Na nossa percepção comum, se olharmos para algum lugar, nosso foco não está no espaço ao redor das coisas, mas nas coisas dentro daquele espaço, onde sempre ficamos presos. Não prestamos realmente atenção ao espaço, mas sempre lidamos com aparências no espaço. Da mesma forma, não é que a vacuidade não apareça para os seres comuns, mas não a percebemos porque somos totalmente arrastados pelas aparências em meio à vacuidade. Enquanto estivermos sob a influência da doença da ignorância e da dualidade, não estaremos cientes de que as aparências não existem realmente e tentaremos lidar com elas como se fossem reais. No caso da catarata, podemos pensar que há pontos pretos na pia branca e tentar removê-los, o que obviamente não funciona. Então, primeiro, algum médico precisa nos dizer que esses pontos são apenas algo causado pela catarata nos nossos olhos e que eles não estão realmente lá. Porém, mesmo entendendo que os pontos não estão de fato lá, eles ainda assim aparecem. Por isso, o próximo passo é programar uma cirurgia para remover a catarata, depois da qual não veremos mais nenhum ponto. Isso não significa que a operação removerá todos os objetos visuais ou o nosso olho inteiro, mas que recuperaremos uma visão clara. Da mesma forma, o processo de efetivamente remover a ignorância, com seus muitos sintomas de aparências dualistas, começa com estudo e reflexão sobre os ensinamentos do Buda. Porém, apenas compreender a vacuidade em todas as suas ramificações não faz com que as aparências dualistas desapareçam, pois elas são baseadas em tendências habituais muito fortes. É apenas por meio da meditação ou da familiarização com a vacuidade que a doença da ignorância é removida, depois da qual as aparências dualistas não surgirão novamente. Em outras palavras, nossa compreensão conceitual da vacuidade precisa se aprofundar e se tornar uma parte intrínseca da estrutura da nossa mente. Para nós, como seres comuns, é completamente natural tomar todas as coisas como sólidas e reais, em virtude das nossas tendências habituais profundamente arraigadas, mas podemos, do mesmo modo, nos familiarizar com a vacuidade de tal forma que se torne igualmente natural ver a ausência de existência real em tudo. Então essa é uma sessão super importante, né? Então a gente não confundir verdade relativa com verdade absoluta, no sentido de que elas são inseparáveis. Porém, quando eu estou falando de verdade relativa, eu falo de verdade relativa. Eu uso o copo como copo, a água como água, a gente dá nome às pessoas, aos lugares. Então tudo isso é rotulado, né, de modo simples, direto, através da originação dependente. Ou seja, as coisas surgem, né, por várias causas e condições, e a gente vai vendo, né, objetos surgidos, situações surgidas. Mas isso é um nível, é o olhar mais superficial sobre a realidade. Quando eu analiso todos os objetos, todas as construções, todos os fenômenos, a gente vê que eles, por trás deles, não tem nada, tem a vacuidade. Então, o praticante, no início, ele separa a verdade relativa, a verdade absoluta. Na medida em que ele vai praticando mais, ele não perde mais a visão da verdade absoluta no meio da verdade relativa, até um ponto em que isso esteja de modo perfeito, né? Unido, né, de modo perfeito. Essa é a visão do Buda. É a visão da talidade dos fenômenos, é a visão da inseparatividade, né, do sujeito e objeto. Não surge mais a delusão de que algo realmente existe lá fora. Então, por exemplo, nós todos nos debatemos com a impermanência dos fenômenos. Ou seja, nós tentamos estabilizar condições favoráveis e positivas e tentamos evitar e fugir das condições desfavoráveis e difíceis e negativas.
Ambas são igualmente vazias e por isso que a impermanência atua o tempo todo, tanto nas condições favoráveis quanto nas condições desfavoráveis. Elas são naturalmente impermanentes por serem vazias. Se elas tivessem um grau mínimo que fosse de realidade por trás das condições, elas não desapareceriam, elas permaneceriam de modo real, existindo indefinidamente. Mas elas não são reais, elas são todas delusivas. Então aí a gente vai entendendo o que o Buda quer dizer com delusão. Ele não está negando completamente o surgimento dos fenômenos, mas ele está entendendo como que os fenômenos surgem, e a delusão é a minha tentativa de me apegar aos fenômenos delusivos como se fossem reais, e eu tento estabelecer toda a minha vida sustentando a realidade de coisas que não são reais. Por exemplo, a nossa luta para manter o corpo vivo, a saúde, né, o bem-estar, é um esforço contínuo desde que a gente nasce até a morte. E é um esforço impossível, um esforço totalmente inglório, porque a gente vai fazendo coisas e outras coisas vão acontecendo, a gente não consegue controlar aquilo de modo completo, é impossível, mas ainda assim a gente tenta e tenta e tenta e tenta. Então a gente vai entendendo, né, que a gente, na verdade relativa, faz o que é melhor possível, sabendo que esse possível é completamente insubstancial, ou seja, é impermanente, é vazio, e eu não sofro quando as coisas não saem do jeito que eu gostaria que fossem. Porque eu estou vendo que elas são insubstanciais mesmo. Elas são apenas experiências que oscilam. Uma hora são agradáveis, uma hora são desagradáveis. O que eu acho também que é agradável ou desagradável depende do meu humor, depende do meu dia, depende se estou de barriga cheia ou não estou. Não é? Tudo depende. Você não tem nada que seja satisfatório ou insatisfatório o tempo todo. Então a gente vai contemplando isso tudo, juntando essas peças, né, do quebra-cabeça assim, dos ensinamentos budistas, e tudo vai fazendo sentido, né? Originação dependente, impermanência, vacuidade, liberdade. Vacuidade luminosa, uma vacuidade que sempre se manifesta nos fenômenos luminosos. Mas aí, como ele nos lembra aqui, como a gente tem assim hábitos arraigados a muitas e muitas e muitas vidas, a mente se posicionar de uma certa forma. A gente ouve isso, já leu isso, já estuda isso há anos, pratica um pouco e ainda não consegue enxergar isso o tempo todo, né, em meio às aparências. Por isso a gente tem que treinar, praticar. E aí a gente vai fazer em grupo no domingo, eu joguei no grupo lá de tutoria hoje, né, vamos fazer um pouco de prática sobre isso, para quem quiser e puder, domingo das 9 às 11 da manhã. Né, fazer um pouco, treinar o roteiro dos 8 pontos. Lá, né? Eu vou estar lá, só online, né? Online. Então, a gente vai treinar aquele roteiro para alguns casos mais, vamos dizer assim, materiais, objetos. Aí a minha própria noção de pessoa, quem sou eu, uma emoção perturbadora qualquer, as outras pessoas, os conceitos. Por exemplo, esses dias estava conversando com um rapaz, né, do grupo, ele estava trazendo a noção, mas e a matemática, Marcelo? As leis matemáticas são universais, elas se aplicam em qualquer espaço, né, em todas as direções do universo. Né? Então, assim, será que haveria leis mais profundas que não são impermanentes? Isso é uma boa pergunta, né? A causa e efeito. É? A causa e efeito. É, a lei de causa e efeito, as leis matemáticas, a física, a química, e aí? É? Aí eu lembrei, né, assim, para ele enxergar o seguinte: a própria noção de matemática, ou de física, ou de química é algo construído pelos seres humanos a partir da sua experiência. Não existe a matemática universal que funciona para o reino dos deuses, que funciona para os fantasmas famintos, que funciona para os animais. Então a própria ideia de matemática é apenas uma noção abstrata, bastante abstrata, construída pelos humanos para interpretar a realidade que eles experienciam. Mesma coisa as leis físicas. A gravidade, ela atua no reino dos deuses? Mas como é que eles estão então em espaços, nas nuvens, nos espaços superiores? Como é que eles não caem? Será que a gravidade tem o mesmo efeito no reino dos infernos? Será que o peso de um ser infernal é o mesmo de um peso humano? Os fantasmas famintos, magrinhos daquele jeito com as cabeças. Por exemplo, como é que pode? Né? Como é que o fogo não queima o corpo dos fantasmas famintos? Não queima. Não queima. Eles sofrem no meio do fogo, mas não morrem. Então, a gente vai entender assim que
todas as realidades experimentadas, ou seja, as verdades relativas de cada um dos 6 reinos, são inseparáveis do estado kármico de cada ser que se manifesta lá. Então não há um mundo lá fora, real, físico, existente, que vai ser experimentado por seres sencientes. O mundo que os seres experimentam é inseparável do karma deles. Portanto, o mundo vai se comportar de acordo com a visão kármica deles. Então, aí a gente vai entender um pouquinho, por exemplo, os poderes paranormais, os siddhis comuns que vão surgindo nas práticas à medida em que os yogis e yoginis vão libertando a mente deles de algumas dessas amarras. Amarras, né, muito tempo definidas, mas através da prática é possível se libertar, por exemplo, da solidez dos elementos. E aí surgem habilidades, né, descritas nos textos, habilidade de voar, de mergulhar na terra, de caminhar sobre as águas. Atravessar paredes, etc. Né? Então são todos assim, são coisas que acontecem na medida em que a minha mente se liberta da aparente solidez do que está ao meu redor. Como a gente lembra sempre também do sonho lúcido. A pessoa sonha à noite, se ela, né, lembrar que está sonhando, tiver lucidez no meio do sonho, ela pode alterar o sonho, o conteúdo, ela pode voar, fazer coisas. A maioria já deve ter tido alguma experiência, pelo menos na vida, né, assim, de algum sonho lúcido, pelo menos uma vez. E o que aconteceu? Estou sonhando. Às vezes a pessoa percebe que está sonhando e acorda. Mas às vezes não. Ela percebe que está sonhando e, então eu vou para tal lugar. E ela se manifesta naquele lugar. Então, vejam, isso aí são as amarras mentais. Então, verdade relativa, verdade absoluta, inseparáveis o tempo todo, porém, a gente não deveria misturar os argumentos descritivos da relativa com a absoluta. Então isso pode dar uma grande confusão. Então, por exemplo, um exemplo clássico é assim, a pessoa fala, então todas as regras éticas e morais são vazias, portanto são inexistentes. Portanto, eu não tenho que respeitar nenhuma regra ética aqui no meio desse mundo, porque é tudo vazio mesmo. Esse é um raciocínio, não é? Fácil de cair. É um raciocínio incorreto, que está misturando as duas verdades, não entendendo que nesse mundo tudo que eu fizer vai ter consequências dentro das regras desse mundo, enquanto eu estiver aqui num corpo humano, me manifestando em meio aos humanos. Mesmo que eu entenda a vacuidade dessa existência, ainda assim tem uma causalidade operando. Essa causalidade não é aleatória. Ela surge a partir das estruturas kármicas dos seres humanos nesse mundo. Então essa pergunta é bem importante. Por que a mesa, mesmo sendo vazia, é sólida? A mesa em si nem existe. Mas a mesa é inseparável dos seres humanos que veem mesa como mesa e entendem madeira como madeira e assim por diante, e mão como mão. Então os seres humanos experimentam mesa como sólida. Não quer dizer que a mesa em si é sólida. Assim como no sonho à noite, eu posso sentar numa cadeira de sonho e fico lá parado em cima da cadeira. Como é que pode? Não é uma cadeira de sonho? Como é que eu não afundo na cadeira? Mas lá enquanto eu estou sonhando, a cadeira, naquele referencial do sonho, para mim é real. Eu acho que a cadeira é real. Aí a pessoa sonha, ela acorda mal-humorada ou bem-humorada, ela acha que foi ótimo, foi maravilhoso ter sonhado, ou não. Alguma coisa aconteceu, ela começa a querer interpretar, não vai acontecer tal e tal e tal coisa, porque eu sonhei com não sei o quê. Então a gente pega o conteúdo dos sonhos, né, e constrói outras coisas em cima do conteúdo dos sonhos. Então tem uma instrução bem direta de Milarepa Gampopa. Então na biografia, né, de Gampopa ele conta que ele relatava os sonhos, que, né, quando ele estava em retiro, viu muitos sonhos, e ele contava para Milarepa. Milarepa assim, né, acolhia os sonhos dele e dizia assim, olha, não dê bola, siga praticando. Não se perca, não se deixe seduzir por qualquer coisa que aconteça na tua prática. Siga praticando. Não dê solidez, não se dê grande importância por sonhar com isso, com aquilo, aquele outro. Só mais um sonho. Mesma coisa aqui. Se a pessoa adquirir poderes paranormais, habilidades, conhecimentos, tudo é só mais uma experiência. Não dê importância. Não caia nessa armadilha clássica do caminho espiritual, que é o materialismo espiritual, que a gente já estudou bastante aqui, né? Em 2015, 2016, a gente estudou, né, em detalhes, além do materialismo espiritual, que é um livro assim que todo mundo deveria reler de vez em quando.
É como se fosse um livro de controle de qualidade da prática. E se em algum momento eu começar a viajar na maionese achando que eu isso, aquilo, aquele outro, você lê aquele livro, você volta para o chão, assim, né? Bem interessante. Porque qualquer coisa que aconteça no caminho, veja, o ego ele é incansável em buscar alguma identidade importante para se promover, para se achar uma pessoa legal, ou isso, aquilo, aquele outro. É muito fácil de cair nisso, né? Então a gente deveria estar super atentos para não gerar qualquer tipo, né, de personagem que se dá autoimportância por dentro do budismo. Então esse é uma armadilha muito comum. Então essa sessão aqui é bem importante, essa pergunta, né, dessa pessoa. Tudo bem? Todo mundo entendeu assim? Marcelo, que ele fala assim, que não dá para misturar a realidade última e relativa. Essa frase aqui, que a gente não pode colocar um copo realmente existente numa mesa vazia. Aham. Né? Então, coisa simples, né? Se mistura os dois conceitos e... É isso aí. Dá uma confusão. É isso aí, misturar uma coisa vazia com uma coisa real. Ou o contrário, né? Colocar o vazio naquilo que não é 100% vazio, mas é, por exemplo, como eu falei, né? Não dá importância para as regras éticas, por exemplo, de comportamento, porque é vazio. Então eu posso matar as pessoas porque são seres ilusórios. Perigo. Essa coisa de eliminar aqueles que dão problema, que é uma constante, né, na história da humanidade, né? O Homo sapiens sempre fez isso. Qualquer grupo que atrapalhe, que está, né? É isso, a gente vai lá e elimina. A gente sequestra, prende, enforca, mata, né? Qualquer um que está me atrapalhando, a gente faz isso, né? Na história da humanidade sempre foi assim. E isso é perigoso mesmo dentro do budismo. Por exemplo, mesmo na história do budismo tibetano vai ter episódios assim bem ruins em que uma linhagem olhou para outro monastério, adversário, rival, e falou: eles estão presos numa visão errônea, eles estão destruindo o Buda Dharma, portanto vamos lá e vamos convertê-los à visão correta, que é a nossa sempre, né, claro. Então isso aconteceu no budismo tibetano, invasão de monastérios, doutrinação forçada, queima de livros, proibição de certos livros, vai ter isso no budismo, no cristianismo, no islamismo, a gente vai encontrar, né? Realmente o budismo ele teria dentro dele um antídoto para isso, que seria a vacuidade, né? Quer dizer, deveria ver o próprio ensinamento como vazio também, então você não vai se apegar, né? Então, mas daí esse argumenta com a verdade relativa. Apesar de tudo ser vazio, no relativo, se eu conduzir as mentes das pessoas de forma inadequada, elas vão para o inferno. Então eu parto da sensação que eu estou salvando aqueles seres de professores falsos. Olha como é fácil de distorcer as coisas. Embasar tudo no Dharma. Bom, recentemente, né, vamos pensar ali em Myanmar, havia, né, aquela etnia minoritária islâmica em Myanmar, os Rohingya, né, um grupo étnico assim há muitos séculos, né, que foram expulsos da Índia e foram morar em Myanmar. E aí grupos budistas expulsaram os Rohingya de volta ali para Bangladesh. Matando, estuprando, fazendo o diabo, gente. Gente que se diz budista Theravada, orientado por alguns mestres que acham assim, que aqueles islâmicos estão professando algo completamente errado, negativo, e eles não podem, eles vão contaminar as pessoas ao nosso redor. Então, portanto, temos que expulsá-los. Expulsá-los significa tomar a terra deles, as casas, as posses deles, né? Então, veja assim, a humanidade sempre faz isso, né, com algum tipo de argumento, né, para justificar, né, assim, a pilhagem, o roubo. O que foi a colonização europeia no mundo todo? O que era a colonização? Não, nós vamos levar a civilização para eles, povos perdidos, inferiores, e a igreja vai junto, né, para converter as almas daqueles seres perdidos, para eles, né, se libertarem dos infernos. Então, assim, é muito fácil usar a religião. A religião, se não for usada com muita clareza para que ela serve, ela se transforma, obviamente, num instrumento de dominação, num instrumento de divisão social. Olha o sistema de castas na Índia que existe até hoje, gente. É uma coisa que está lá nos Vedas de 5.000 anos atrás, eles ainda respeitam divisão em castas. Você nasce numa casta específica,
dos brahmanes, dos guerreiros, dos comerciantes ou dos trabalhadores braçais, e você não tem mobilidade entre castas, justificado pela religião. Ou a Igreja Católica, na Idade Média toda, dizia para as pessoas, aqui a vida é difícil, é uma provação, mas quando você morrer, você vai para o reino dos céus. Então aqui você fica pobre, aguenta, trabalha direitinho, mas quando você morrer, você vai ter um futuro melhor. Então é muito fácil usar, né, religião e budismo também. A gente pode justificar pelo karma um monte de coisas, completamente interpretação errônea, inadequada dos ensinamentos. Né? O budismo serve para mostrar a liberdade da mente, para que a gente possa construir realidades melhores para todos os seres, com amor, compaixão, alegria e equanimidade. Então equanimidade é isso, é ver todos os seres como tão importantes quanto eu mesmo. Jamais eu vou achar que eu sou melhor ou superior, ou que eu tenho que proteger os meus em detrimento dos outros, né? Então o budismo claramente ele propõe essa liberdade da mente primordial. Sim. Não tem assim uma doutrina fixa. Sim. O budismo não sei se é a única, mas é uma das assim mais que faz isso com maior clareza, né? Assim, ao longo da história. Exatamente. Mas o ponto mais importante, eu acho que o budismo ele promove paz e harmonia social pelo fato de estabelecer a igualdade de todos os seres. Não tem seres melhores ou piores, não tem casta, não tem ser superior. Mesmo assim, alguém lhe iluminar. Quanto mais livre a pessoa é, quanto mais sabedoria, mais ela vê a igualdade dela com os outros. Então, nesse sentido, sem budismo, não vai ter igualdade social genuína. Sem essa visão budista, né? Que pode ser, obviamente, por exemplo, os agnósticos podem desenvolver isso. Não precisa ter religião. Não precisa de religião para isso. Então, toda tentativa de diferenciar os seres sencientes por raça, por religião, por país, por orientação sexual, por qualquer coisa que a gente tente diferenciar os seres, que no relativo tem a diferenciação, tudo bem, não tem problema diferenciar porque a gente vê as qualidades diferentes. Mas se eu olhar que isso é uma verdade absoluta, eu pego o relativo e transformo numa verdade absoluta, é um desastre. E aí é isso, seres se perseguindo, se atacando, e o mundo nessa confusão que está indo de mal a pior, né? Vamos combinar, né? Muito mal. Marcelo, para mim, um exemplo bonito, assim, que marcou, assim, de essa coisa de você respeitar a realidade relativa, eu tive a sorte de conhecer brevemente o Yonsei Rinpoche, o mestre do Bon, do Dzogchen, do Bon, muito retrasado, quando eu fui no Nepal, eu estava com o pessoal que tinha mais contato. E aí ele perguntou para onde que a gente estava indo, o que a gente estava fazendo, a gente estava falando que a gente estava indo lá para Mustang, uma região mais remota, tipo, pegar aviãozinho, tá quieto no meio, uma vez por ano caiu um aviãozinho desse. Aí ele ficou preocupado, assim, ele estava tipo, querendo ter se cuidar, assim, tipo assim, cuidado, assim. E esse mestre com uma visão muito ampla, assim, um grande mestre dos outros. E ele estava preocupado com a gente, para não cair. Sim. Totalmente compaixão ali, tudo mundana. Genuinamente interessado, né? Genuinamente preocupado. Não estava morrendo de preocupação, mas ele estava tomando cuidado, ele estava assim. Ele deve ter feito as preces dele lá, porque a tempestade doida, quando ele estava voltando, mas deu tudo certo. É o que as pessoas falam do Dalai Lama, né? Diz que quem conversa com o Dalai Lama, diz que ele está 100% presente na conversa com você. Todas as pessoas que entrevistaram e fizeram livros depois, todas relatam a mesma coisa. É impressionante como ele tem um interesse genuíno por você o tempo todo. Isso é um sinal de sabedoria. Então o Lama Santen pergunta, quando a pessoa se pergunta assim, será que eu estou avançando ou não no caminho espiritual do budismo? O Lama Santen nos dá 3 critérios de qualidade para a gente observar. Primeiro, o meu auto-interesse está diminuindo? O meu interesse pelos outros está aumentando? As minhas emoções perturbadoras estão diminuindo? 3 coisas básicas. A gente deveria se olhar assim, né? Então, quanto mais eu penso só em mim mesmo, e eu, os meus problemas, e o mundo girando ao meu redor, tem ainda um probleminha aí. Eu ainda não consegui
atravessar um pouco da vacuidade do eu. Preciso avançar nesse sentido. E quando eu vejo que eu estou interessado pelos outros, ou eu percebo que eu não tenho interesse pelos outros, a pessoa tem que ser honesta e observar em si, será que eu tenho interesse? Às vezes eu não tenho interesse. Eu só estou lidando bem com aqueles que me são úteis e interessantes. Isso é muito comum, relações utilitárias. A maioria, eu diria quase a totalidade das relações do samsara são utilitárias. Ou seja, eu me relaciono bem, pergunto, tenho interesse para aqueles de que eu quero alguma coisa em troca. Eles me são úteis e importantes. Agora, esse mar de seres de indiferença que a gente tem aí ao redor, né, a gente nem pensa sobre essas pessoas. A gente deveria cultivar esse olhar de equanimidade mesmo. Por isso que Metta Bhavana é tão importante. Metta Bhavana, né, amor, compaixão vão sendo treinados olhando para os seres de quem eu gosto, os que são indiferentes, e aqueles de quem eu não gosto. Você precisa expandir essa mente, né, esse coração. Isso é compaixão. Compaixão é um interesse genuíno pelo problema do outro. Compaixão não é emoção, não é choradeira. Compaixão é interesse. Que nem o mestre, vocês vão viajar, olha, uma rota meio perigosa. Essa é a época do ano. Então ele pensa com dados, ele pensa com a originação dependente. Ele não vive num mundo só mágico, ilusório. Não, ele sabe como as coisas funcionam na região dele. Tem uma praticidade, né? O Buda era extremamente prático. Se vocês leem os sutras, por isso que eu sempre falo do Buda Dharma, acho que todo mundo deveria ler em algum momento o Buda Dharma, porque é uma compilação muito assim, fantástica, né, dos sutras budistas. Talvez não haja outro que eu conheça assim, em língua inglesa ou muito menos em português, né? Então a gente vê como é que o Buda se comportava nas situações práticas da vida. É isso. Tinha uma seca, faltava água para irrigar as lavouras numa região da Índia. Aí o Buda sabe que tem um conflito, lá eles vão entrar em guerra, vão se matar pela posse da água. Aí o Buda vai, se dirige àquela região, chama os dois grupos, intervém, avalia junto a quantidade de água disponível, estabelece regras de uso, de racionamento junto com eles. Isso é pé no chão. O Buda, ele ajuda os seres a viverem melhor no nível relativo e aponta a liberdade última pelo absoluto. Então, esse é o... Acho que a gente precisa de um Buda nesse momento. Precisaria, não é, Luana? Está na iminência de uma guerra. Cadê o Buda, né? É. Mas aí, se o Buda aparecer, eles prendem ele rápido. Sequestram e prendem rapidinho. Qualquer coisa que você falar, nos momentos em que as pessoas estão muito polarizadas e acreditam firmemente em certas coisas, qualquer pessoa que apareça, por exemplo, o Thich Nhat Hanh, nos anos 60 no Vietnã, ele foi uma voz contra a guerra. Ele era um monge vietnamita que antes, né, de morar na França, ele estava lá no Vietnã. Então ele falava com os vietnamitas do norte e do sul, onde ele estava, né? E ele tentava dizer, não vamos entrar em guerra, vamos resolver de uma forma, né, pacífica. Nenhum dos dois lados queria ali por perto. Então ele foi expulso, perdeu, né, foi exilado na França. Não pôde voltar para o Vietnã. Então, assim, quando você tem gente querendo brigar e você tenta estabelecer a paz, é muito fácil que você tome um supapo também. Então o Buda vai dizer assim, desvie dos elefantes selvagens enfurecidos. Não adianta você parar na frente e dizer assim, ô seu elefante, respire fundo, relaxe, para que toda essa fúria? Né? Então quando você tem seres de mente estreita, enlouquecidos, não vai ser muito fácil acessar a mente desses seres. Eles estão numa região que eles não conseguem ver, não conseguem ver. É. Posicionamento mental. É o que o Lama sempre falou do reino dos semideuses infiltrado no reino humano. Então essas pessoas que estão no poder das grandes potências, eles não pensam como humanos, eles pensam como semideuses. Então o que eles veem, assim, tudo para eles é potencial, é recurso, é domínio. Eles olham para a Groenlândia, eles não veem um lugar maravilhoso que ainda está intocado porque tem muito gelo. Eles veem como um local estratégico que pode gerar invasões ou pontos importantes para a guerra espacial, fontes de recursos. Então é assim que esses seres veem, eles não estão no reino humano propriamente. O corpo está, mas a mente não. Eles operam com a mentalidade dos semideuses. Então eles fazem um estrago danado. E é assim, você lê a história da humanidade, todos esses imperadores, reis, e geralmente homem, né? Vamos combinar. Geralmente homem fazendo besteira. Então assim, tem um vídeo de um cara aí, vamos entregar o poder para as mulheres de uma vez, assim, vamos ver se melhora. Porque a gente vem governando faz mais de 10 mil anos e tá essa porcaria que tá. Será que se entregar, né,
Eu acho que melhora também. Não sei, tem umas mulheres americanas que também querem derrubar bomba em cima de todo mundo, né? Mas vamos pensar assim, né? Teria uma chance, talvez, de pelo menos fazer diferente, né? Exato, tem vários exemplos assim, né? A Margaret Thatcher não era muito tranquila, não. Né? Então, não é por fato de ser mulher. Mas tem boas experiências. Eu lembro, na Islândia, quando teve aquela quebradeira dos bancos americanos, 2008, 2009, boa parte das reservas da Islândia estavam lá naqueles benditos bancos americanos, né? Golpe, né? Dos bilionários em cima dos otários, né? E aí a Islândia perdeu muito dinheiro com a quebra dos bancos. Aí, na sequência, eles tiveram eleições e foram eleitas só mulheres, vamos dizer assim, uma primeira-ministra, montou uma equipe toda de mulheres, assim. E aí rapidinho a Islândia se reorganizou economicamente. As mulheres, elas arriscam menos que os homens na média, em geral. Elas fazem menos coisas sem pensar, assim. Especialmente em termos de economia doméstica, ou seja, cuidar do dinheiro de um país. As mulheres são muito mais sensatas que os homens. Isso historicamente. Né? Então, assim, história da humanidade, assim, reis contraindo empréstimos para poder fazer guerra em outro lugar. Vários reis quebraram seus países gastando dinheiro absurdo em guerras, em conquistas, em explorações, né? Então, a gente olha isso tudo e vê que é preciso melhorar, mas não há muita perspectiva. Então, a gente tem paciência também. Então, o Buda vai dizer, em tempos de degenerescência, a gente faz o que pode, mas não tem muita esperança de que vá melhorar muito, sabe? De que vá ter uma reviravolta muito grande. Então, a gente como praticante tem paciência e vai fazendo o melhor, né? No meio. As aldeias, né? Exato, as aldeias são microcosmos, a gente tenta gerar, né, uma terra um pouco mais pura, né, em que as pessoas se relacionem de uma outra forma. Tenta, né? Então essa foi a primeira pergunta. Desculpa que eu não vi os comentários. Sim. Muito bem. As pessoas parecem ter ideias diferentes sobre o que é o espaço. Você pode esclarecer um pouco mais a noção de espaço e se aquele espaço também é vazio? O espaço sempre é muito interessante entender os vários níveis, espaço tridimensional, espaço da mente, espaço básico dos fenômenos, é tudo a mesma coisa? No budismo, espaço é definido como a ausência de alguma coisa. Porém, toda noção de espaço é basicamente apenas um conceito, porque não podemos realmente perceber uma ausência com nossos sentidos. Podemos ver um copo, mas na verdade não podemos ver a ausência de um copo. Sempre falamos, sim, eu vejo o espaço, mas não vemos o espaço real. Apenas não vemos uma coisa naquele espaço. De fato, sempre vemos alguma coisa, mas nunca podemos ver nada. Por exemplo, podemos olhar para duas cadeiras e falar, eu vejo o espaço entre essas duas cadeiras. Mas o que estamos realmente vendo entre essas duas cadeiras é o chão ou a parede. Normalmente, tratamos o espaço como uma coisa real e até mesmo pensamos que ele desempenha funções, como a de prover espaço. Porém, no budismo, o espaço como a ausência de alguma coisa não é uma coisa, nem pode desempenhar quaisquer funções. O espaço não provê espaço ativamente, como alguém que sai de uma sala lotada para que possamos entrar. Tampouco ele de fato abre a porta e diz, bem-vindos, finalmente, bem-vindos, fenômenos. Entrem e se movimentem, fiquem à vontade. De qualquer maneira, se tomarmos o espaço como um conceito, como uma mera ausência, ele é tão vazio como qualquer outra coisa. Ou seja, não existe com qualquer natureza intrínseca própria. Nem o conceito de espaço existe por si mesmo, nem a mera ausência de qualquer coisa existe por si só. Em outras palavras, se analisarmos onde esse espaço está, ou o que ele é exatamente, fica ainda mais óbvio que não podemos encontrá-lo do que no caso de uma mesa. Em relação à mesa, podemos, pelo menos convencionalmente, falar do seu comprimento, da sua largura e da sua altura, e de qual cor ela tem. Mas em relação ao espaço, não podemos determinar nada disso. Parece que há sempre muitos problemas em torno da noção de espaço, o que é de alguma forma bastante significativo. No budismo, o espaço é entendido como a própria ausência de obstrução, dentro da qual as coisas que implicam obstrução podem se mover e interagir.
Se o espaço inteiro estivesse cheio de coisas, nada jamais poderia acontecer, parecido com uma sala que está abarrotada de coisas até o teto. Numa sala dessas, não há nenhum espaço para entrar, muito menos para se mover. Nossas mentes, às vezes, se parecem com uma sala cheia de coisas, na qual é muito difícil para qualquer coisa se mover. Tudo parece estático e fixo. Além disso, se tentarmos tirar uma coisa, o resto pode simplesmente desabar sobre nós como uma avalanche. Então, ou nós a deixamos como está, ou precisamos ser cuidadosos ao começar a mover as coisas. Então aqui ele falou um pouco sobre o espaço. Ou seja, o espaço, de novo, é um conceito que os seres sencientes inventam para tentar explicar o que está acontecendo ao redor deles. Tem coisas e tem um lugar onde não tem coisa. Esse lugar que não tem coisa chama de espaço. Mas o espaço é muito interessante. Quando eu analiso a estrutura atômica de um objeto, o que os cientistas já descobriram há mais de 100 anos? Quantos por cento do átomo que é espaço? Quase 100%, 99,9999% é espaço. E mesmo nas partículas que os cientistas na época achavam que existiam, elétrons, prótons, nêutrons, quando analisados hoje em dia, né, nos aceleradores de partículas, em que eles são, né, quebrados nos seus constituintes, eles vão descobrir outras subpartículas e outras subpartículas, e elas são cada vez menos partículas. Elas são apenas descrições assim energéticas, né, de probabilidade de energia num certo lugar. Então, assim, mesmo as partículas não existem, ou seja, tudo é espaço. Então, aquilo que parece objeto, na verdade, é espaço. Mas os seres sencientes, devido à sua estrutura kármica, hábitos arraigados nas suas mentes, eles veem coisas. As coisas que nós vemos não estão lá. Então isso é bem importante contemplar profundamente, né? De novo, assim como no sonho à noite eu vejo um monte de coisas que não estão lá, porque daqui a pouco eu acordo e elas desaparecem. Aqui da mesma forma, nós vemos um monte de coisas, essas coisas são completamente delusivas, elas não estão lá. Não é chocante isso? E é uma coisa que contradiz a nossa experiência, porque a nossa experiência é de que as coisas estão lá. Tudo é só espaço, não tem... Mesmo o espaço é uma ideia na mente. Os seres todos, os objetos, tudo é espaço. Espaço, e mesmo espaço é uma ideia na mente. Então não há nem espaço. Eu poderia dizer, então o espaço é a grandeza real, é a única coisa que existe. Espaço... Agora tem falado da grande abertura, é do espaço? Aí vem a noção de espaço primordial, espaço básico dos fenômenos, Dharmadhatu. O Dharmadhatu seria essa base onde brotam os fenômenos. O Dharmadhatu não é físico, ele não é tridimensional, não é um espaço lá fora. O Dharmadhatu é inseparável do Dharmakaya, do corpo de sabedoria do Buda. Ou seja, o Buda lúcido, liberado, ele vê o surgimento, né, a possibilidade, o potencial de surgimento de fenômenos, mas todos completamente vazios, luminosos, sem um pingo de existência real. O Buda vê os seres sencientes projetando realidades em todas as direções, cada um imerso no seu filme particular. Lembram daquele filme O Vingador do Futuro? Arnold Schwarzenegger e Sharon Stone. Sharon Stone, né? Sharon Stone, na sua juventude, um dos primeiros papéis dela, muito antes de Instinto Selvagem. Então, assim, os seres pagavam para entrar em certas cabines e aí viviam realidades, né, assim, fictícias dentro de uma cabine. E todo o filme gira em torno disso. Será que tudo que eles estavam vendo lá fora era alguém dentro de uma cabine vivendo? Não, experimentando aqui? Matrix, né? É uma coisa parecida com a Parecido um Matrix, pouco com a Matrix, né? com a Origem, esses vários níveis de camadas de realidade, né? Então, do ponto de vista do Buda... vendo alguma coisa no espaço básico, eu não me preocupado. Por exemplo, os gatos, ela está na loucura dela, né? Na loucura insana dela, achando que está vendo coisas. Que da última vez tinha um marimbondo, de verdade. Exatamente, ela projeta marimbondos. Ela talvez não veja medo no marimbondo como alguns seres humanos se apavoram e saem correndo e gritando. Então veja como a relação, né, com os seres é completamente diferente. Cada um projeta algum tipo de realidade. Mas o que não elimina a causalidade. Quando uma criança vê uma cobra, ai que bonitinho, o bichinho bonito, vai lá e pega a cobra e toma uma picada. Sim. Então a cobra não vai ser boazinha com a criança porque a criança não vê cobra na cobra. Então isso é bem importante para a gente não se confundir de novo com os argumentos da verdade relativa a misturar com o absoluto. A verdade relativa tem funcionalidades.
dentro desse mundo projetado pelos seres humanos desse jeito. Quando a nossa mente se move, a nossa realidade se move junto. As regras mudam. As regras não são mais as mesmas. Então por isso que os yogis, o Buda completamente livre, ele vê todos os mundos de todos os seres. Ele descreve isso no Sutra do Diamante, né? Eu vejo todos os seres sencientes nas suas infinitas formas e todos os mundos que eles projetam que são infinitos também. Aí o Buda reconhece, entende como que eles se perdem. E todos se perdem do mesmo jeito. Por isso que a instrução para sair é igual para todo mundo. Enquanto os seres não reconhecerem que os mundos que eles projetam são vazios, não são reais, eles vão seguir projetando mundos, vida após vida, após vida, após vida, projetando irrealidades e acreditando que elas são reais e sofrendo por aquilo. É como se a gente estivesse dentro, né, vendo séries, né, de televisão infinitamente e acreditando na realidade de cada uma após a outra. Então essa é a situação dramática, né, dos seres sencientes. Assim. Então espaço. Então eu comentei, né, ele falou sobre o espaço em geral, daí só, né, então, complementando a noção de espaço básico dos fenômenos, que seria o espaço além do espaço. Não tem também o tempo além do tempo? A dimensão atemporal, o quarto tempo, né, como se fala nos textos. Então tem o tempo além do tempo e tem o espaço além do espaço. Tem o espaço que não é espacial, que seria o espaço básico dos fenômenos. Ele não é uma grandeza tridimensional que eu imagino, né? Ele está além da própria noção de espaço físico. E aí também tem a noção de espaço mental. Por exemplo, eu vou meditar, no meu espaço mental eu projeto coisas. Não é? Eu posso fazer uma meditação analítica, em que no meu espaço mental eu imagino, eu trago, eu raciocino, né, eu concluo coisas. Isso tudo ocorre no meu espaço mental, na minha consciência mental, a sexta consciência. Então vejam que a palavra espaço no budismo tem vários níveis de significado. E nesse sentido, espaço só como um lugar, né? Um lugar mental agora, não físico. Um lugar mental. Porque a gente chama de espaço, mas na verdade é só uma a mente, cena, né? Isso. É onde a mente opera, né? Porque onde é que a mente opera? Eu descrevo como espaço mental. Ou consciência mental. Espaço, mas porque aqui ele focou mais a noção de espaço físico mesmo, né? Sim. Ou seja, o espaço que permeia todas as aparências. Por isso que quando a gente medita nos lungs, por exemplo, a gente faz lá, observa a terra, observa água, fogo, ar, éter, espaço. Então quando a gente vai observar o espaço no contexto da meditação de chama tempura, focando os elementos, eu foco o elemento espaço, eu observo o fato de que o espaço permeia todo o meu corpo o tempo todo. O espaço está presente na minha energia, está presente na minha mente, está presente no meu corpo. Na verdade, o espaço é a base onde todos os outros elementos se manifestam. O espaço permeia todos os elementos. Não é um espaço de sabedoria. Não. Em chama tempura não tem sabedoria ainda. Chama tempura é apenas observação das coisas duais. As coisas são constituídas por terra, água, fogo, ar, éter, espaço. Mas numa linguagem relativa. Eu estou ainda falando de samsara. Agora, quando eu pratico Prajnaparamita e vejo a vacuidade dos elementos, a vacuidade das construções e a vacuidade do próprio espaço, aí sim, estou lá vendo os elementos livres. Como a gente trabalha no roteiro dos 8 pontos de Prajna, não é? Então a gente vai também praticar isso no domingo, quem quiser. E a gente vai olhar também como é que no item 6 do roteiro eu volto para a contemplação da energia, só que a energia agora não está mais condicionada como os elementos comuns. A energia está livre, porque eu vejo a vacuidade da energia. Esse é o ponto. Não adianta liberar só o aspecto cognitivo mental, eu tenho que liberar o aspecto da energia, que é secreto. Enquanto eu não libero a energia, eu sigo repetindo os mesmos padrões de condicionamento. A pessoa sabe que não deveria comer, sei lá, picanha gorda, mas aí ela sente o cheiro, aquilo mexe com as tripas dela, ela vai lá e come de novo. E depois se arrepende, amanhã eu vou começar a dieta, vou comprar caneta. E ela vai querendo se livrar daquilo, mas não consegue sair, né? Não consegue se livrar, né? Não sabe nada. O que é isso? Onde é que você está morando, Luana? Não sabe da caneta? Caneta agora, caneta é o canal. É uma epidemia, né? Tem caneta do Paraguai, bastante. Você não entra no meu espaço mesmo. Não está precisando emagrecer, ela. Mas assim, é uma coisa que virou uma epidemia, né? Então, assim, só estou brincando com isso, é isso. A pessoa ainda não consegue não fazer aquilo. Isso, a energia está presa.
Isso em relação a qualquer coisa. Uma pessoa, sei lá, é viciada em academia, não consegue não ir na academia, fica brava nos horários. Como é que fecham de madrugada a academia, que é o horário que eu queria fazer também? Então as pessoas podem ter vários apegos energéticos, né, enlouquecidos assim. Tudo. Todas as direções, né? Então aqui o espaço é um elemento a ser contemplado, né, o tempo todo. A nossa mente tem essa espacialidade natural. Quando eu estou preso numa ideia fixa, um pensamento obsessivo que fica me infernizando ali, que eu acho que aquilo é real, eu deveria contemplar o espaço que tem no meio desse pensamento. Esse pensamento ele não é real, ele não ocupa o espaço da mente de modo genuíno. É apenas ilusório isso. Então, quando eu consigo recuperar a noção de espacialidade da mente, eu me liberto desses pensamentos que me afligem, emoções. Então, o que fala nessa coisa do espaço entre um pensamento e o outro? Todos os mestres apontam. O Dudjom Rinpoche, naquele vídeo de meditação, ele fala, né? Então surge um pensamento. Aí demora um pouquinho para vir o próximo. Esse espaço entre os pensamentos é a natureza da mente. Então Dudjom Rinpoche ensina assim, Sogyal Rinpoche repete isso no livro tibetano do Viver e do Morrer. É uma instrução Dzogchen clássica, né? Você tem lá, tem o fluxo de pensamentos. Agora os pensamentos têm, às vezes tem intervalos entre eles. Nesse momento do intervalo, contemple esse espaço. Isso é a mente primordial brilhando ali, vazia e luminosa. Sem conteúdo, sem conceito, sem projeção alguma. Então é assim. Vejam como é, né? Os objetos se movimentam e a gente se distrai com os objetos. E as mentes vão indo, assim, dá até pena. As mentes vão indo com os objetos para lá e para cá, levados que nem uma criança com doce na frente, assim, vem, vem. Né? A casa da João e Maria, sabe aquela fábula? Eu achei que você estava falando de mim, que eu estava vendo. Imagina, eu não usei nenhum exemplo aqui. Qualquer coincidência é mera, qualquer semelhança é mera coincidência, né? Você quer o quê, meu amor? Então é um pouco isso, gente. Então essas duas perguntas foram super importantes, assim, né? Dão margem para uma contemplação bem importante sobre Prajnaparamita e a realidade, né? Então na semana que vem a gente retoma da próxima pergunta. Ué, já acabou? Já são 8 e pouquinho, né? Passa rápido, né? Passar. O tema é bom, né? O tema é fascinante, assim. É isso, como que a gente se perde, como é que a gente se liberta. Não tem prisão real, né? Isso que é bom. Aqui pra você, não, mas vem. O legal é isso, não tem prisão real, né? Se a prisão fosse real, a gente estaria enroscados. Mas a prisão não é real, a prisão também é delusória. Essa é a grande novidade, né? Então a gente, através da liberdade da mente, vê a liberdade dos condicionamentos. Só que sem meditar é difícil realizar isso. Só sabendo disso, só pela introdução, né, teórica, é muito difícil lembrar disso na hora que a coisa aperta. E a gente vê assim grandes praticantes de muito tempo se debatendo com questões muito básicas. A pessoa descobre uma doença, se apavora. A pessoa se separa, se afunda. A pessoa perde o emprego, desespera. A pessoa está sem dinheiro, também se desespera. Então aí a gente viu que a gente não está conseguindo ainda praticar, né, a vacuidade no meio de condições um pouco mais, né, difíceis. Ou as coisas boas. A pessoa está muito bem e se seduz com aquilo e fica presa na sua alegria, diversão. Ai, que lindo, que maravilhoso, e não pratica. Não vê a vacuidade das coisas boas e agradáveis. Reino dos deuses. Tudo é armadilha, tanto o negativo quanto o positivo. O praticante tem que cultivar a visão de Prajna para tudo o tempo todo, né? De não se prender em nada. Esse é o nosso caminho, assim, né? Um caminho de libertação muito rápido. O caminho causal ele é muito longo, né? E gerando qualidades positivas, estabilidade meditativa, assim, longamente, é um caminho que não tem fim. Agora, o caminho de Prajna é um corte imediato, né? Cortar a raiz da mente deludida, ou seja, cortar a sensação mental de realidade, de si mesmo e das coisas. Então a gente vai olhar, você está meditando, de repente você está pensando uma coisa, eu acho isso, eu acho aquilo, uma coisa que você discutiu com alguém, por exemplo, antes. Você está assim, né? Como se aquelas ideias, aqueles pensamentos fossem você. Aí no meio da meditação você lembra, mas isso aí, eu sou isso? Quem que sou eu? Você dá um passinho atrás para, né? Quem que está por trás dessas ideias todas que estão passando na tua mente, daí você vê, não, eu não sou isso. Eu sou essa mente livre, luminosa, espaçosa, que está por trás do pensamento que está se afligindo, que
está lá discutindo consigo mesmo, perdendo tempo. Né? Então a gente faz esse exercício o tempo todo. Na meditação, se perdeu, olha para esse perder, sempre tem uma identidade que se perdeu em alguma confusão, aí dá um passinho atrás. Quem sou? Essa identidade sou eu? Eu sou aquele que acha isso, ou que pensa isso, ou que tem que fazer isso? Não. Eu posso pensar assim, eu posso fazer isso ou não. Eu tenho a liberdade de dizer talvez, talvez não, para aquilo que está lá, parecendo que sou eu pensando. Isso é bem interessante, né? Treinar assim. Olhando os pensamentos e vendo que os pensamentos não são meus. Os pensamentos são apenas pensamentos. Muitos seres já tiveram pensamentos iguais ou semelhantes. Não tem nada... A Laya Vijnana, exatamente. É mais do mesmo. Não tem nada de original em mim ou nos outros. Seres humanos repetindo padrões kármicos, né? Por isso que o Buda classifica todo mundo, ó, humanos, animais, fantasmas, famintos, porque tem essa repetição contínua. E aí a gente pode se libertar disso percebendo que a gente não é isso que a gente acha que é. A gente é o quê? A natureza primordial, vazia, luminosa, que está por trás disso, observando isso tudo acontecer. Não é humano, não é homem, não é mulher, não tem idade, essa mente é vazia, ela é prístina, ou seja, não tem característica nenhuma que eu possa apontar nela que a categorize de alguma forma. Então esse brilho, a gente tem que localizar esse brilho, né? A gente é isso, essa é a nossa verdadeira natureza, né? E aí a gente vai tentar pela meditação encontrar isso e daí vai ter que estabilizar isso. Aí que vem o trabalho, até reconhecer não é tão difícil. Todo mundo vai ter um lampejo em algum momento dessa natureza básica assim da mente. Uma abertura, uma clareza, não tem ninguém ali, tem só mente livre, né, operando, sem qualquer tipo de característica de eu ou meu. Isso a gente localiza, mas aí a gente vai ter que estabilizar essa clareza no meio dos fenômenos. Aí que o bicho pega. Quando te dão um tapa na cara, né, quando te roubam, quando você passa por algum perrengue, aí que você vai ver. E aí, cadê a vacuidade? Só o Dalai Lama, né? Isso que é interessante, né? O budismo é um caminho que ao longo da história produziu incontáveis seres realizados. Milhões e milhões e milhões e milhões de seres praticaram ao longo desses 2.600 anos e alcançaram a mesma iluminação que o Buda. Todos os mestres vão reafirmar isso, né? Geração após geração sempre tem muitos seres que alcançam a iluminação completa. Então é um caminho vivo, né? Não é um caminho só, né, de um ou outro especial, não, tá aberto para todos nós. Senão a gente não ia perder tempo aqui, ia fazer uma coisa melhor, né, na segunda-feira à noite, né? Esse calor, o que a gente podia estar fazendo? Hein, Márcia? Tomando sorvete. Cervejinha, espetinho. Aqui não vende espetinho? Não existe espetinho? Não, tem espetinho. Que é isso? Curitiba sempre teve também. Espetinho na praia. Espetinho de abobrinha. De abobrinha que é bom. Então é. Na nossa região, a gente chega assim, lá na nossa área de vai ter um lugar que tá cheio de espetinho lá. Aham, estão ali, não estão ali? Chama espetinho de carne, de frango. Isso aí. Entendeu? Lá o pessoal sabe que é bom. Ai. Então é isso, gente. Então, vamos ver. Tem algum aviso? Vamos lembrar. Bom, isso, no Abirate tem agora final do mês, né, 30 e 31, tem esse retiro sobre o Satipatthana Sutra, né, com o Daniel Leoncini. Inscrições estão abertas para participar quem puder. O Lama vai oferecer um segundo retiro de verão, né, lá no Bacopari, no Acanista, né, 13 de fevereiro, né, que começa, acho que é 13 de fevereiro. 14 de fevereiro. Então é assim no mês que vem, né? Durante o carnaval vai estar no meio, né? É o carnaval, né? Carnaval, acho que é 16, 17, 18, né? O carnaval, por aí. Então, tem o retiro de verão. E, bom, seguimos com a campanha para a construção da casa de retiros fechados no Abirate, que provavelmente vai servir a muitas pessoas aqui, né? Em todas as direções. Então, casa de retiros fechados, está avançando, já está subindo as paredes, já estamos fechando as paredes. Depois eu mando a foto no grupo. Tá
avançando, tá bem, bem interessante a casa. Uma casa para até 4 pessoas poderem fazer retiro simultâneo, um lugar isoladinho, assim, silencioso. É lindo, viu? É bonito lá, não é? Vocês foram ver, né, Bia? Especial, é muito Lindo. O lugar é bom. O lugar é bom. É lá na Birate, né? No Abirate. Coloque já o nome para revelar, filho. Vai ser bom. Então assim, quem puder e quiser fazer Tem o contribuições, quê? Qual cardápio? quem quiser fazer contribuições, né, para a casa de retiros, pode depositar, né, na conta do Abirate e só, né, avisar, né, ó, isso é para casa de retiros, né? Faz uma doação e avisa, né, só a gente para direcionar, né, o valor. É uma boa coisa, né? É uma coisa que vai beneficiar muita gente, assim. Então, eu acho que antes da metade do ano, eu acho que a gente vai estar com ela pronta. Acredito que sim. Mais uma coisa boa, né? E é isso, gente. Seguimos, né? Conseguiu a agenda do Lama? Tá? A agenda do Lama vindo para o Abirate? A princípio é no segundo semestre, No primeiro semestre ele não reservou Só uma nada. vez, né? Uma vez por ano, por enquanto. Ele não abriu uma segunda vez, não. Foi falado com ele, mas ele não viu possibilidade, não, no momento. muitos locais no Brasil, né? É muita coisa para o Lama cuidar, é bastante coisa, né? Então, a princípio é até a mesma data que a gente está pleiteando, que é essa data novembro, né? Que tem o dia 20, que é o dia da consciência negra, né? Que sempre é feriado. 20, 21, 22, 23. É uma boa data, né? Provavelmente vai ser na mesma data, vamos ver. Tá? Então é isso, queridos. Que os méritos deste encontro se expandam e toquem a todos. Que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade o Dalai Lama, juntamente com todos os mestres de todas as tradições que veiculam esta mensagem, tenham longa vida, que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, obstáculo mais destrutivo, que estes pensamentos nunca surjam em nossa mente, e que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Ken Lop Choson Rain No Chen Zam Ling Sa Sun Chapar Drujo Choson Nan Wadam Medrau do Sungelek Shu. Então, boa noite. Tem Sanga online, Sanga presencial. Nos encontramos no espaço básico da internet, né? Tchau, pessoal. Boa noite a todos, Tchau, pessoal. Camila. Até mais. Tchau, pessoal. Obrigada, Marcelo. Boa semana pra Cheguei todos. atrasada hoje. Obrigado. Eu perdi hoje, Camila. Eu cheguei 7h15, a porta estava fechada. Cheguei a subir. Mas aí já estava tarde, aí eu deixei, vim pra cá, de casa mesmo. Tá bem, mas conseguiu pegar ela online, tá bom. Ah, sim. Amanhã eu tô lá. Tá Beijo. bom, querida. Beijo. Tchau, gente. Desde que eu tô aqui. Tchau, Marcelo. Tchau, pessoal. Obrigada. Tchau, Lilian. Tchau, Elias.